Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos abençoar a vida do pastor Darley. Pai, na tua presença nós colocamos a vida do teu filho. Teu filho que é amado, é precioso, é caro aos seus olhos, ó Pai. Deus, guarda a sua vida nesta manhã. Traga a ele tudo aquilo que ele estudou à sua mente, ó Pai. Espírito Santo, fale, Senhor, através da boca do teu filho. Ministre aos nossos corações. Queremos ouvir a tua palavra, ó Pai. Deus, traga, Senhor, uma unção nova e fresca do Senhor sobre a vida do teu filho. Nós o abençoamos, liberamos e pedimos ao Senhor, fala conosco através da vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos estar falando sobre a lição 7, que é o ensino de Jesus sobre a avareza. E o pastor Samuel Gonçalves, uma vez, ministrando aqui na igreja, usou uma expressão, e eu quero copiar ele, porque ele falou assim, que Deus olhou para ele e falou assim, eu fui com a cara desse menino. E eu acho que Deus foi com a minha cara, viu, irmãos? Porque eu tenho pego uns temas que faz eu ir fundo na pesquisa, e Deus tem me dado alguns presentes em relação às lições que a gente ministra, que é como eu falei para a Juliana, Deus olhou para mim e falou assim, eu fui com a cara desse menino. Antes da gente entrar na lição, nós não vamos nos demorar, o Senhor fez com que eu encontrasse um vídeo, um documentário sobre a avareza, da Discovery Channel, e nós vamos passar ele aqui, nós reeditamos ele era de mais de 40 minutos, então nós cortamos muita coisa e deixamos só aquilo que realmente é necessário para esta manhã. Pode soltar o vídeo aí então, por favor. Avareza. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível por isso. E o pecado que põe um preço em tudo é a avareza. Os 7 pecados capitais são um importante conceito cristão. Contudo, eles não aparecem de fato na Bíblia Sagrada. Eles apareceram primeiro no deserto do Egito, mais de 300 anos depois do Novo Testamento ser escrito. Por volta de 375 d.C., um monge chamado Evagrius Ponticus fez um retiro em um mosteiro cristão. Lá, ele começou a catalogar as tentações da alma humana, criando uma lista das mais perigosas. Evagrius acreditava que podia resumir a lista a 8 terríveis tentações. E a avareza era uma das mais capitais. Evagrius escreveu que a avareza provinha da fome que apareceria em breve, das doenças que nos visitariam, do apuro da pobreza. Os 7 pecados capitais não seriam codificados até 590 d.C., quando o Papa Gregório Magno reexaminou a lista de Evagrius. Ele reduziu a lista para 7, mudando o nome de tentações para pecados e proclamando que eram capitais. Para o Papa Gregório, o homem avarento era um assassino. Ele escreveu: aquele que guarda para seu próprio uso o que iria sustentar o pobre está matando todos aqueles que poderiam viver de sua abundância. A avareza, o desejo excessivo ou voraz de um indivíduo por riqueza ou posses. Esse pecado é conhecido por vários nomes: ganância, cobiça e cupidez. Ele leva a atividades proibidas como o acúmulo de bens, traição, corrupção e roubo. Todas as pessoas são suscetíveis à ganância. Todas as pessoas de diferentes classes, tipos e profissões. Os problemas surgem quando nossas posses nos controlam, ao invés de nós controlarmos nossas posses. Um dos primeiros exemplos do poder e da influência do pecado da avareza é encontrado no livro do Velho Testamento, Êxodo. Moisés trouxe os 10 mandamentos de Deus do alto do Monte Sinai e o entregou ao povo judeu.
Essas leis básicas de ética se tornariam o código através do qual a fé guiaria suas vidas. Alguns estudiosos religiosos acham que o último mandamento, não deveis cobiçar, põe em perspectiva todas as outras leis de Deus. O último, que é a cobiça, não é uma ação, é um estado de espírito. E a avareza é um estado de espírito de onde brotam todos os outros. Mas apesar dos decretos de Deus e das leis sagradas, o pecado da avareza prosperou na Terra Santa. Em 586 a.C., os babilônios conquistaram Jerusalém. No livro de Jeremias, o profeta interpreta isso como castigo de Deus para uma nação dominada pela avareza. Eu daria suas esposas a um novo homem e as pastagens a novos donos. Do menor até o maior, todos cobiçavam receber. Aristóteles acreditava que para poder alcançar uma boa vida, o indivíduo deve encontrar o equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Ele encorajava a noção daquilo que chamava de liberalidade, a virtude de dar a todos o tanto que mereçam. Mas toda virtude tem seu oposto. Se você possui uma deficiência na sua habilidade de dar, você é o que Aristóteles chamava de avarento, que quer dizer mesquinho. Aristóteles via ganância em toda parte e escreveu: a ganância da humanidade é insaciável. O pecado da ganância era tolerado e até mesmo comemorado durante os primórdios do Império Romano. Então, por volta do ano 30 d.C., na província da Galileia, um prodigioso professor judeu pregava contra o pecado, com palavras que carregavam uma estranha e poderosa autoridade. Jesus de Nazaré proclamou: afastem-se da ganância, pois a vida de um homem não consiste da abundância de coisas que ele possua. Ele resumiu a ganância quando perguntou: o que lucrará um homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? O pecado da ganância teria seu papel no destino de Jesus. Quando ele foi traído e entregue às autoridades por seu seguidor, Judas, foi uma transação financeira. 30 peças de prata não era muito dinheiro. E ele estar disposto a vender Jesus em troca disso demonstra, no fim das contas, que é incrível o que se faz por dinheiro. Jesus disse muitas vezes que o dinheiro era a raiz de toda maldade. Mas a frase vem da primeira carta a Timóteo, atribuída ao apóstolo Paulo. A famosa frase grega foi mal traduzida algumas vezes. O que Paulo realmente disse é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não há nada de errado em ter dinheiro. É o amor excessivo por dinheiro que é a raiz de todo o mal. A ganância nos afasta dos demais seres humanos. A máxima de Paulo foi traduzida para o latim radix omnium malorum avaritia, que na nossa língua quer dizer: a raiz de todo mal é a avareza. Mas o problema da ganância é esse acúmulo de ter sempre mais. E mais nunca é suficiente. De quanto você precisa quando quer mais? Frequentemente, as posses são uma maneira de nos proteger contra as incertezas. Mas no final, estamos destinados a uma existência que fica além dessa vida. Além de tudo contra o qual tentamos nos proteger. Então existe o perigo de investir energia demais ou poder demais para o dinheiro. A ganância finge que sua cobiça é porque está preocupada com o bem-estar dos filhos. No final, a ganância não obtém sucesso. E seus truques a levam à sua morte. Nossa noção do inferno não vem essencialmente das escrituras, é de Dante. A história começa com uma visão, quando Dante encontra o escritor romano falecido Virgílio, que o guia para as profundezas do inferno. Lá, ele vê o destino dos pecadores.
No quarto círculo do inferno, Dante encontra os gananciosos. Eles empurram para frente e para trás, sempre, grandes pesos que podem ser tão pesados quanto o ouro que tentaram obter em vida. Dante os chama de doentes para dar e doentes para receber, os acumuladores de dinheiro e os esbanjadores de fortunas. Esses pecadores são os dois lados de uma mesma moeda. Ambos são incapazes de controlar seu dinheiro. E então, Dante e Virgílio descem mais fundo no inferno para o oitavo círculo. Aqui, ele encontra os padres pecadores que cometeram o pecado da ganância vendendo indulgências. Indulgências eram basicamente cartas de perdão do Papa. Um pecador comprava uma indulgência que supostamente encurtaria ou até eliminaria seu castigo na vida após a morte. A prática indicava que a ganância agora era uma parte aceitável do exercício da igreja. Dante pune os padres que lucravam com a venda da salvação, enfiando-os de cabeça para baixo no inferno, seus pés incendiados, o inverso do ritual de batismo. A ganância estava se tornando tão difundida que tinha seu próprio demônio. O nome dele era Memon. Os cristãos conheciam esse nome do Sermão da Montanha, quando Jesus alertou: vocês não podem servir a dois senhores, Memon e Deus. Escolham um ou outro. Durante a vida de Jesus, Memon era um nome aramaico que significava riquezas ou propriedade. A década de 80 ficou conhecida como a da ganância, antes mesmo de terminar. Os Estados Unidos prosperavam enquanto o governo de Ronald Reagan abaixava impostos, cortava gastos sociais e desburocratizava os negócios. A ganância pode destruir a política. Os ricos, as corporações ricas conseguem benefícios para si mesmas, subsídios, ganhos corporativos, isenção de impostos. As escrituras dizem que a ganância é pecaminosa. Mas alguns cientistas afirmam que a ganância é natural. Não é uma tentação do diabo, mas resultado da nossa própria neurologia. Mas se a ciência provar que a ganância faz parte do nosso DNA, isso realmente significa que não temos controle sobre ela? O Papa Gregório e Evagrius diziam que a ganância é maligna. Os barões da borracha e ícones de Hollywood diziam que a ganância é boa. Qual deles está certo? Independente da resposta, uma coisa é certa: ganância. Nós nunca vamos derrotá-la. Ainda vamos encontrar umas palavras aí do mundo e falando o contrário do que a Bíblia ensina. Amém, irmãos? Como eu disse com o pastor Carlos Vilela na sexta-feira, depois desse vídeo eu só poderia pedir para levantar, orar e a gente já podia ir embora. Mas eu preciso fazer algumas perguntas para vocês em relação a esse assunto tão importante que a igreja precisa estar atenta. E quando nós vemos um tema desse numa lição de escola dominical, realmente nós entendemos a preocupação do Senhor em alertar a igreja quanto a isso. Ah, pastor, mas é uma revista. Mas com certeza o autor da revista, toda a coordenação pedagógica, teológica dessa editora foi movida pelo desejo de Deus, eu tenho certeza disso. Então eu quero fazer algumas perguntas. Serão 3 perguntas que eu quero fazer para você. Primeiro, como você tem tratado as questões sobre dinheiro na sua vida? Como que você tem lidado com o dinheiro? Como que você tem resolvido esses problemas na sua vida? Segunda pergunta, que lugar na sua vida os problemas relacionados ao dinheiro têm ocupado? Porque
às vezes você está tão endividado e você se torna escravo do dinheiro. Mas às vezes você está tendo tanto dinheiro que você também se torna escravo do dinheiro. É como o pastor Eliezer falou, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Como que está o lugar do dinheiro? E a terceira pergunta: você tem dado mais valor às questões da sua fé e da sua vida com Deus, ou aos valores materiais? Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho um evento para ir, um jantar de negócios. E às vezes, queridos, nós falamos algumas vezes com alguns jovens: pastor, Deus me abençoou, eu arrumei um emprego maravilhoso, vou ganhar muito bem. Amém, glória a Deus. Só tem um problema: eu vou trabalhar quarta à noite e domingo à noite. Ou seja, a bênção vai te tirar da igreja. Então está na hora da gente começar a refletir: será que isso realmente é uma bênção de Deus? Que bênção é essa que vai tirar você da igreja? No meu entendimento, tem alguma coisa errada com isso aí. E a lição fala sobre as questões ligadas ao dinheiro, sobre a função do dinheiro, que eu quero trazer aqui para vocês sobre esses pontos. O primeiro ponto que a revista nos traz é que uma das funções do dinheiro é suprir as necessidades pessoais e familiares. O dinheiro, ele serve para isso, para suprir as suas necessidades, através dos recursos do seu trabalho ou dos recursos financeiros que você tem. Nós encontramos um exemplo disso, de Deus gerando recursos financeiros para suprir a necessidade, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, quando nós vemos, no segundo livro de Reis, capítulo 4, que a viúva ia morrer, e o profeta ora, e as botijas de azeite se enchem de azeite, e depois o profeta vai e vende, e ela vende aquele azeite, paga as suas dívidas, e vive com o seu filho do retorno daquela venda. Então, o dinheiro arrecadado com aquela venda foi para suprir as suas necessidades, tanto da dívida que ela tinha, né? Ela era viúva e o marido com certeza havia contraído dívidas, e o filho seria levado como escravo. Era, como diz, o costume e a lei da época, mas o Senhor proveu os recursos. E como nós temos vivido isso, queridos? Como nós temos experimentado o Senhor provendo recursos. Nós já temos aí testemunhos maravilhosos, nós já temos testemunhos da campanha que nós começamos quarta-feira, de Deus provendo os meios para suprir necessidades, para tirar crente do apuro, mas não se preocupando única e exclusivamente com o dinheiro. Uma outra particularidade que traz a respeito do dinheiro: suprir as necessidades do próximo. Ou seja, nós precisamos nos sensibilizar com os problemas de ordem sociais que têm tomado, não vou nem falar de âmbito global, a humanidade, mas a nossa cidade. Essa semana, estava voltando para casa, quando eu passo ali de frente o Hugo, tem uma farmácia, e a hora que eu olho para a calçada da farmácia, eu chamaria ali de umas 2 ou 3 famílias, arrumando papelão para dormir, e a chuva estava chegando. E aí eu preciso fazer uma pergunta para você, porque naquela noite o Senhor me incomodou. Eu não vou nem entrar muito a fundo, porque vai ser papel da próxima lição, mas essa pergunta eu preciso fazer: o que nós, como igreja, estamos fazendo? O que nós, enquanto igreja, estamos fazendo para tirar as crianças da rua? E particularmente quanto a isso, o Senhor tem me incomodado. Eu falei para a Juliana essa semana, eu queria ter a coragem de um pastor que nós conhecemos, que levou 20 meninos de rua para dentro da casa dele, e com 1 mês de casamento. E chegou um dado momento que eles não tinham o que comer. E ele falou para a esposa: arruma a mesa para a gente jantar. Ele falou: você ficou louco, nós não temos nem azeitona, só tem água, arruma a mesa. Sentou aqueles 20 meninos, o casal,
vamos orar pela refeição. E ela olhou e falou assim: você ficou doido? Vamos orar pela refeição. Eles começaram a orar. E uma chuva torrencial caía. Isso há mais de 20 anos, lá no setor Jaó. Era o puro buraco. E de repente, bate na porta o entregador de pizza, com umas 10 pizzas na moto. E estava chovendo, ele furou os 2 pneus da moto, e as pizzas iam tudo molhar. E conseguiram ligar para a pizzaria, e o dono da pizzaria falou: não, pode deixar essa pizza aí então. Deus supriu a necessidade daqueles meninos. Nós precisamos nos envolver, queridos, nós precisamos sensibilizar com os problemas sociais. Esse também é a importância que nós devemos dar para o dinheiro. O dinheiro que você ganha, o dinheiro que Deus tem te abençoado, também é para você ofertar para a obra missionária, para a obra social que a igreja tem realizado. Outra particularidade: sustentar a obra de Deus no mundo. Queridos, quando fala de missões, o pastor Rondon, mas a pastora Natália se dispuseram a ir para Moçambique. Mas nós tivemos lá com eles no começo do ano, e eu nem comentei isso com ele não, mas me desculpa abrir uma particularidade aqui, pastor Rondon. O pastor Rondon, mas a pastora Natália, estou falando não é que eles vivem numa mansão não, mas eles, graças a Deus, vivem bem. Eles têm os recursos financeiros particulares também. Mas, queridos, existem missionários que estão vivendo praticamente em verdadeiras taperas ali naquele lugar, né, pastor Rondon? Existem missionários, não só em Moçambique, no mundo inteiro, que estão praticamente passando fome, porque as igrejas não têm se levantado para contribuir com a propagação do Evangelho. E eles vão, queridos, e também muitos missionários estão no campo, porque ali é o único recurso financeiro que eles têm. Se eles vierem, é aquela história: se eu voltar para o Brasil, vou fazer o quê? Mas o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, ele tem que servir também para ajudar na obra do Senhor, para sustentar a obra evangelizadora no mundo inteiro. E um outro ponto: glorificar o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina que tudo que nós formos fazer tem que ser para glorificar o Senhor, tudo. Senão, está errado, irmão, não faça. E ela também nos ensina, lá no livro de Ageu, capítulo 2, que ele é dono de todo o dinheiro. Ele fala: eu sou o dono do ouro e da prata. O dinheiro que você ganha no final do mês, com o seu suor, é de Deus. O salário que eu ganho no final do mês é de Deus. Então, gente, quem já fez o CRAU? Faz um sinal com a mão. Irmão, você que não fez, eu preciso te aconselhar: faça o curso CRAU, que ele vai te ensinar a administrar o seu dinheiro, as suas finanças, de acordo com a palavra de Deus. Você não vai aprender a investir na bolsa, você não vai aprender a investir em fundos de investimento, em imóveis, não. Você vai aprender a administrar o seu dinheiro à luz da palavra de Deus. E nós vimos no vídeo sobre avareza. O que é avareza? Tem alguns tópicos aqui que eu preciso passar para você. Mas antes, eu quero voltar. Nós falamos aqui sobre o papel do dinheiro. Não responda, tá? Só pense. Quando fala em avareza, quando fala em pessoa avarenta, em quem que você pensa? De quem que você lembra? Pensa aí um minutinho, um segundo. Irmãos, você que pensou aquele irmão, aquela irmã, seu patrão, não é não, tá? É o tio Patinhas. Existe figura melhor da avareza e do avarento do que esse personagem de quadrinhos? Não existe. Agora, de repente, você pode não estar sendo chamado de tio Patinhas. Pastor, mas eu tenho tão pouco. Quero te dizer que o avarento, ele não precisa de muito não, tá? Com pouco, ele pode se tornar um avarento. Mas vamos lá então, ver o que é avareza. E se você estiver acompanhando a revista aí, você vai perceber que nós estamos seguindo aí todo o conteúdo. Primeiro que eu quero dizer, o que é avareza? Apego desmedido,
demasiado sórdido e descontrolado ao dinheiro. É amor demais pelo dinheiro. Você ama sua esposa? Amo. E o dinheiro? Vixe. Você ama seu marido? Amo. E o dinheiro? Vixe. O dinheiro é primeiro lugar. Outro ponto, é um desejo excessivo ou voraz de um indivíduo por riquezas ou posses. Eu tenho 35 lotes em Goiânia. Não, mas eu tenho que comprar pelo menos mais uns 10. 35 está pouco. Eu tenho 8 lojas. Não, eu tenho que abrir mais umas 10. 8 é muito pouco. Tem espaço em Goiânia. Como nós vimos no vídeo, como nós temos ouvido aqui no púlpito. Ter dinheiro não é pecado. Ser rico não é pecado. Agora, o que você vai fazer com o seu dinheiro, com a sua riqueza, e que lugar que você vai dar para a sua riqueza, se você não tomar cuidado, pode se tornar esse pecado. A avareza também é conhecida por ganância ou cobiça. No documentário nós vimos que ele fala sobre o 10º mandamento, não cobiçarás. Irmãos, ele é claro, é um documentário de uma emissora secular, né? Vocês perceberam isso claramente. Mas quando o autor desse documentário fala do 10º mandamento, eu achei a colocação perfeita. Porque quando você fala assim, e lê, não matarás, matar o quê? É uma ação. Não roubarás, é uma ação. Não adulterarás, é uma ação. Adorarás ao Senhor teu Deus, é o quê? É uma ação. Quando você adora o Senhor, você está agindo numa maneira de adoração. Agora, não cobiçar é pensamento. Você está olhando ali, e é também a inveja. Você não vai falar assim, nossa, eu queria ter um carro daquele dali. Não, eu queria ter aquele carro. Eu queria ter aquela casa que ele tem. Eu queria ter aquela empresa que ele tem. E isso é pecado. Isso está dentro do pecado de avareza. E o que a avareza faz? Leva a pessoa ao cúmulo de bens, traição e corrupção. Pastor, então acumular bens é pecado? O problema é que quando você acumula bens, e é o tio Patinhos, né? E abraça isso para você, e aí você está pecando, acumulando bens demasiadamente. Mas quando fala para você contribuir com um projeto como o Natal da Alegria, você fala, não tem dinheiro. Mas para comprar um lote lá no setor que você tem que pegar uns 8 ônibus para fazer investimento, que custa 90 mil, você acha tão pouco. Quando você precisa comprar ações da bolsa, você não mede esforços. Quando você precisa comprar dólar para guardar um fundo de reservas, não, eu tenho um fundo de reservas de 100 mil dólares. Glória a Deus, mas o que esse fundo de reserva está sendo na sua vida? Então, esse acumular bens, quando ele se torna algo excessivo, incontrolável na sua vida, cuidado, queridos, cuidado. Se Deus está te permitindo ser próspero financeiramente, adquirir bens, glorifique ao Senhor com isso, mas esteja também orando e falando, Deus, não permita que isso se torne uma doença, entendeu? A doença é o pecado. Me dê condições, mas também me ensine, Senhor, a ser liberal. Como nós vimos, aquele que tem dificuldade para ser liberal é porque ele retém. Ele tem dificuldade para receber. Ele não quer receber pouco, ele quer receber muito. E nós lemos no começo da escola dominical o texto que é a chave para essa lição, quando Jesus está ali na multidão e um homem fala para ele, né, sobre a herança. Eu quero estudar sobre esse contexto dessa palavra, porque esse homem, ele chega para Jesus e fala para ele, Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Ali nós não temos a certeza se ele era o único irmão, ou se tinha mais irmãos, mas nós percebemos que ele queria incitar Jesus, mas Jesus não se envolveu com aquilo ali. Por que Jesus não se envolveu? Aquilo era um problema que eles poderiam
e deveriam resolver. Então Jesus não se envolve, porque Jesus conhecia o verdadeiro propósito do coração daquele homem. Jesus conhece o que se passa no meu e no seu coração. Jesus conhece os nossos pensamentos e conhece aquilo que nós vamos falar, mesmo antes de sair da nossa boca. Então Jesus já conhecia o propósito daquele camarada ali. E por que Jesus também não falou, não, então vai lá, conversa com seu irmão, e assim, faz assim, assim, assim? Porque Jesus se preocupava em atender as necessidades ligadas com o reino de Deus, e não as necessidades dessa terra. Eu quero te dizer que Jesus está preocupado em te dar salvação. Jesus está preocupado em, quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele quer ver você na fila daqueles que estarão na glória com o Senhor. É claro que o Jesus que nós cremos, e alguns têm pregado um Jesus que quer te enriquecer, mas eu quero te dizer que nós precisamos entender Jesus, que Ele quer sim o meu bem-estar, o seu bem-estar. Jesus não quer que você more debaixo da ponte, mas a preocupação maior de Jesus não é que você more num triplex, não é que você ande numa BMW 0 km, e que você tenha uma reserva de $100 mil. A preocupação maior de Jesus para você e para a sua família, para mim e para a minha família, é que nós alcancemos a salvação, e que nós tenhamos comunhão com Ele. Então, essa era a preocupação de Jesus naquele tempo, e continua sendo até hoje. E aí ele começa a fazer uma advertência através da parábola, e aí vai algumas advertências, porque o mundo, ele prega diferente do que Jesus fala, mas Jesus deixa claro que eu e você, o nosso valor não é pelo que nós temos. O meu valor e o seu valor independe da quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária. O seu valor para Deus independe da quantidade de imóveis, de empresas. O seu valor para Deus é tão grande que Ele foi capaz de dar o seu único filho para morrer no seu lugar. Nós somos medidos pelo nosso valor, não financeiro, mas pela nossa comunhão com Deus, pelo nosso amor que nós temos demonstrado ao Senhor. E mesmo se você não tem demonstrado tanto amor, eu quero te dizer que mesmo se você tem ficado nervoso com Jesus, não, hoje eu não estou bem com Jesus não, hoje eu estou grilado com Ele, mesmo assim, Ele está te amando. Amém? A irmã está citando o salmo que fala: Senhor, não me dê muito, para que eu não me desvie, nem pouco, para que eu venha roubar. Ou seja, precisa haver um equilíbrio. E o salmista sabia que ou Provérbios, ou para um ou para outro, ele podia tender. Então ele pede: Deus, faz um equilíbrio aí na minha vida. Agora preste atenção. Você pode estar na igreja todo domingo, mas vive desesperado para ganhar dinheiro, vive desesperado para aumentar os seus bens, vive desesperado para ter. Se falar assim, você sabe conjugar um verbo, sei qual? O verbo ter. Eu quero ter, eu preciso ter, eu vou conseguir ter, e ter. Mas você está todo domingo na igreja. Eu quero te dizer, queridos, que você está afastado do centro da vontade de Deus. Deus, Ele não quer que você se preocupe em ter e ter mais. Deus quer que você se preocupe em adorar ao Senhor. Deus quer que você se preocupe em estar na presença dEle, fazendo a vontade do Senhor. Então, às vezes você está na igreja, mas está envolvido com isso aí. E querer muito dinheiro está hoje em todo lugar. Na televisão fala que você precisa ter. Na mídia escrita fala que você precisa aumentar o seu patrimônio. Tudo que você começa a fazer hoje,
até dentro da sua família. Começa a te cobrar que você precisa fazer mais e mais e mais e mais. E até na igreja, de um modo geral, tem se pregado que você precisa ter. E aí nós caímos aí, na chamada teologia da prosperidade, e eles usam um versículo muito erroneamente: tudo posso naquele que me fortalece, enquanto o versículo no original é: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar toda e qualquer situação. Mas a pregação hoje é que você precisa adquirir, que você pode, que você conquista, que você alcança, que você vai enriquecer. Mas como nós já ouvimos um pregador, e nós esquecemos de pregar: negue-se a si mesmo, siga o Senhor, sirva o Senhor. Não se faz, pregação em grandes centros, em grandes cruzadas. Também nós encontramos: Deus vai te prosperar. E fala-se muito de humildade, mas nós temos visto grandes líderes que não aceitam ficar em hotéis humildes, só aceitam ficar em hotéis 5 estrelas, mas pregam de humildade. E deixa isso para Deus, que é melhor, E no CRAU nós aprendemos algo interessante, queridos, sobre o que é que nós compramos. Compramos coisas que não podemos pagar, logo devemos tanto dinheiro que não podemos pagar nossas dívidas. Muitas vezes compramos coisas que não gostamos, com dinheiro que não temos, apenas para agradar, ou ostentar uma posição que não temos na realidade. Ou seja, você às vezes compra aquilo que você nem gosta, para agradar pessoas que talvez você nem goste muito, mas você precisa manter a aparência. E nós tivemos um pastor, amigo nosso, pensa num homem elegante, carrão do ano, e um dia eu fiquei abismado, porque ele falou assim: o cartão de crédito dele podia estar 3, 4 vezes no vermelho, o cheque especial dele podia ter estourado, ele podia estar sem dinheiro, mas que a aparência dele ele não ia perder. Irmãos, a que ponto chega uma pessoa? Eu não posso deixar de ter um carro do ano, porque senão as pessoas vão achar que eu estou quebrado, mas a pessoa está literalmente no fundo do poço financeiro, mas o carro é do ano. O meu terno, se ele não for um Hugo Boss, não serve, porque naquela outra loja lá, eu não vou comprar, porque lá só os pobres compram. Então eu preciso comprar onde os ricos compram, porque quando verem o meu terno, olha, o pastor está bem. Que futilidade, que vazio. E aí nós vemos sobre o agricultor, Jesus fala sobre esse agricultor, e nós precisamos entender algumas características dele. Jesus nos apresenta um homem rico, com a terra produtiva e numa situação de vida favorável. Olhe alguns pontos que fala sobre o agricultor. Primeiro, ele era trabalhador, a Bíblia deixou isso claro para a gente. Tinha o foco no que ele estava realizando, ele era focado. Era um homem previdente, um homem prudente, e fazia seu trabalho com esmero e cuidado. Qual o defeito disso aí? Alguém consegue achar? Porque eu não consegui achar defeito em você ser um homem trabalhador, em você fazer aquilo que você sabe fazer com cuidado, com esmero, você ser um homem prudente. Em momento algum eu não encontrei defeito nisso, mas aí Jesus muda a nossa percepção. Jesus, quando ele abre a boca para falar a meu e ao seu respeito, ele faz com que nós percebamos o quão errado nós podemos ser. E Jesus mostra claramente quem que é esse homem que nós entendemos até então sendo esse fazendeiro trabalhador. O defeito desse homem: o homem da parábola está só e guarda tudo para si, não reparte nada com ninguém, é tudo meu, o dinheiro é meu. Ele puxa dinheiro praticamente com a enxada. E o ter, ele gosta tanto de ter, que ele está sendo distanciado de Jesus, e o materialismo no coração daquele homem assume umas proporções gigantescas, porque ele fala:
eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outro, porque eu vou ter muito mais. A preocupação daquele homem é apenas a sua riqueza. Ele só se interessava por ele mesmo e pela sua riqueza. Então preste atenção, estando ele só, com tanto dinheiro, o que poderia se esperar? Tem tanta gente trabalhando comigo, eu vou ajudar um pouco mais, mas não, é tudo meu. E ele não pensava momento algum em Deus. Na sua fala, nós percebemos que ele não menciona Deus, que ele não menciona nenhuma daquelas necessidades que nós vimos que o dinheiro foram para suprir, as necessidades familiares, as necessidades do próximo, as necessidades do reino de Deus, nada. Ele não tem o seu coração voltado para Deus, conforme nós vimos no texto que foi lido no começo da escola dominical. E aí Jesus pega e fala algo para ele que muda a história da vida de uma pessoa. Porque a proposta que nós encontramos nessa parábola é o quê? Porque às vezes a gente pensa, não, mas Jesus foi muito duro, falou, hoje vão te pedir a sua alma, ou seja, hoje você vai morrer. Jesus estava querendo naquele momento, através da parábola, mostrar que nós precisamos ter um rumo, que nós precisamos conduzir a nossa vida em direção ao Senhor. Então Jesus usa essa parábola para fazer com que ela se torne, na minha e na sua vida, um caminho de entendimento para onde nós devemos direcionar a nossa vida, não para as riquezas, mas para o Senhor, e onde deve então estar a nossa preocupação. O discurso daquele homem, ele mostra o quê? Além da riqueza dele, uma garantia de conforto. Ele está tranquilo, ele não tem dúvida nenhuma que pode vir a pior inflação, pode vir a crise financeira no mundo, que ele está preparado. Ele tem muito dinheiro, ele tem muitos recursos. E aqui eu quero usar um exemplo que eu também comentei com ele. Eu lembro quando o pastor Carlos, inclusive já falou aqui, mas ele teve a oportunidade de conversar comigo sobre isso. Ele tinha uma soja para vender, né, pastor? E foi segurando, porque a soja estava aumentando, e de um dia para o outro, a soja caiu o preço lá embaixo. Não estou falando que o pastor Carlos é avarento não, viu, gente? Misericórdia. Mas esse homem aqui, ele tinha tanta confiança nos recursos que ele tinha, que ele não se preocupava, não, amanhã, se eu colocar no mercado, vai aumentar. Jesus muda o discurso dele. O discurso de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai modificar completamente o destino e a vida daquele homem. Por quê? Tudo que você tem, toda a sua riqueza, ela só tem valor terreno, ela só tem valor aqui. Você pode ostentar essa riqueza para o seu vizinho, para os seus parentes, você pode mostrar para todo mundo a sua riqueza. Você pode hoje pegar todos os seus bens e colocar no mural escrituras, notas promissórias, notas de ações, e coloca o mural e cobra até ingressos para as pessoas verem o quanto você é rico, o quanto dinheiro você tem. Mas isso só vale aqui, porque no céu não tem valor algum. Queridos, no céu não vai importar se você tem muito dinheiro ou se você não tem nada. Lá não vai fazer diferença. Você vai entrar no céu da mesma maneira do que aquele que não tem nada, se você estiver no centro da vontade do Senhor. Se você estiver entregando a sua vida para o Senhor, você pode sim ser um homem próspero, um homem rico, ter aí condição financeira para investir, mas se você não estiver no centro da vontade do Senhor, você não estará na glória com o Senhor. Se a sua vida é pautada pela riqueza que você tem, e não pela palavra de Deus, não pelo amor que você precisa ter ao Senhor, eu quero te dizer, assim como Jesus falou para aquele homem, a sua alma está perdida. Então aproveite hoje e volte o seu coração, volte a sua vida para Deus, porque é isso que Ele está falando para você nessa manhã. A sua riqueza só serve aqui, no céu ela não terá valor. Então volte o seu coração para a palavra de Deus, volte a sua vida para a palavra de Deus,
e siga o caminho do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. O homem tinha acumulado bens, mas estava sendo avisado por Deus que poderia perder a sua alma, poderia perder a sua salvação. E que perigo é isso, queridos? Nós vimos, Jesus fala de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. De que vale tantos homens aí, ricos, abastados, e como nós temos visto, né? Empresários têm um império, aí de repente você lê no jornal que ele está morto no chão, suicidou, tomou um veneno, deu um tiro na cabeça. O que adiantou? Conquistou, teve, mas no último segundo de vida estava longe do Senhor. Então o que nós precisamos entender e aprender com essa parábola do agricultor, que reteve todos os seus bens? O que nós precisamos aprender com esse homem rico? Primeiro, ser rico diante dos homens não significa necessariamente ser rico diante de Deus. Segundo, não se deve investir a vida na busca de bens que vão desaparecer. Terceiro, a verdadeira riqueza é o desenvolvimento da vida espiritual e o conhecimento de Deus. E quarto, a avareza perverte o coração do homem. Eu preciso de um homem corajoso, forte aqui agora. Sobe aqui. Pastor Rondon, glória a Deus. Esse é corajoso mesmo, irmão, porque para sair do Brasil, para ir para Moçambique, o cara tem que ser corajoso. Pastor Rondon, nós vamos fazer aqui uma ilustração. Esse é o balão da unção financeira. É o balão da prosperidade financeira. Amém? Eu quero que o pastor encha esse balão. E como ele é o balão da unção financeira, quanto mais você encher, mais dinheiro você vai ganhar. Quantos querem ganhar muito dinheiro aí? Quanto mais você encher, mais você vai ganhar. Está ganhando dinheiro. Está ganhando. Quanto mais você encher, mais dinheiro você vai ganhar. Essa é a unção financeira que está nesse balão. Olha como ele está ficando rico. Olha quanta riqueza ele está acumulando, queridos. Força, pastor, que você vai ganhar. A unção financeira está sobre você com esse balão. Assim é o homem que está ganhando dinheiro. Quando chega o momento, queridos, que você não vai conseguir reter essa riqueza. Muito obrigado, pastor Rondon. Deus abençoe. Pastor. Preste atenção. Por que eu usei o termo? Que esse era o balão da unção financeira. Preste muita atenção no que eu vou falar. Eu posso receber de Deus um dom, né, uma unção de ser próspero. De tudo aquilo que eu fizer, eu conseguir sucesso. Nesse momento eu entendo isso como sendo de Deus. Mas nós precisamos entender também que eu não posso virar para você e falar assim: Deus me deu a unção da prosperidade, a unção da riqueza, e eu vou orar por você e você vai ser próspero. Isso é engano, querido. Isso é mentira. Sabe por quê? É Deus que vai fazer você prosperar. Como? Se você estiver no centro da vontade de Deus. Aí eu falo que eu tenho a unção da prosperidade, e imponho as mãos sobre a sua cabeça e oro, e você vai fazer negócios ilícitos. Como que você vai prosperar? Aí você vai achar que, nossa, o pastor Darley orou, ou o pastor X, o pastor Y orou, e eu estou prosperando. Você está caminhando para o inferno. Por que eu estou falando isso?
Você precisa tomar cuidado com o que você está fazendo, com o seu dinheiro, com a sua riqueza, com o que você está acumulando e como você está adquirindo o seu dinheiro. Muito cuidado, irmãos, porque nós temos visto homens destruir as suas famílias, nós temos visto escândalos na política, porque estão se corrompendo. O dinheiro é bênção na vida de uma família, mas se for mal administrado, o dinheiro se torna maldição, se torna escândalo. Então cuidado com o que você está fazendo, cuidado como você está adquirindo, cuidado com os meios que você está utilizando para adquirir a sua riqueza. Cuidado com os meios e com as atitudes que você anda tomando para ser próspero. Comece a orar, comece a buscar a Deus a direção. Pastor, eu estou com um negócio assim, assim, assim. Comece a buscar a direção de Deus. E nós temos visto, às vezes as pessoas entram em negócios errados, e depois, pastor, entrei em negócio errado, ora por mim, me ajuda. Mas quando foi entrar no negócio, pastor, ora por mim que eu preciso de uma direção de Deus, porque eu estou com um negócio em vista, eu preciso saber se realmente é de Deus. Na hora que vai entrar no negócio, talvez ilícito, ou duvidoso, ou que possa trazer problemas e prejuízos, não pede orientação de Deus, não pede oração, não pede intercessão, mas a hora que a bomba estoura, que o problema aparece, aí vem correndo. Comece a mudar isso na sua vida, queridos. Eu não estou falando aqui que você tem que virar para qualquer um de nós, para os pastores, pastoras, para o pastor Salmo, falar, pastor Salmo, o senhor me autoriza a investir meu dinheiro nesse lugar? Mas busque nos seus pastores a orientação, busque no Senhor acima de tudo, a orientação e a direção, aonde você vai investir o seu dinheiro, o que você vai fazer da sua vida financeira, porque muitos têm perecido porque não estão fazendo isso, e aí se tornam pessoas avarentas. Vocês estão entendendo? Amém ou não? Amém? E para encerrar, eu quero deixar aqui 4 versículos para vocês. Se você tiver condição de anotar, eu quero que vocês anotem 4 versículos que nós vamos deixar para vocês. Josué, capítulo 1, versículo 8, Mateus, capítulo 6, versículo 24, Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e Provérbios 21, 5. Eu vou ler esses versículos e com isso nós encerraremos aqui a nossa palavra. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém, irmãos? Então, você pode fazer o negócio que for, se você não estiver na palavra, sinto muito. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse é o apóstolo Paulo. E Provérbios capítulo 21, versículo 5. Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia, acaba perdendo o pouco que tem. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Sobe aqui, por favor. Enquanto a irmã Veracilda sobe, essa é a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus não tem argumentos, queridos. Então, siga a palavra de Deus. A irmã Veracilda vai ler aqui. Eu tenho há muito tempo atrás essa frase na minha Bíblia anotada aqui, que eu copiei de algum livro, que eu achei muito interessante. O importante é possuir como se nada tivesse. Manter as finanças na perspectiva correta.
Juntamente com os bens, manter um sistema de valores. Não segurar nada com muita força. O diabo não precisa destruir as pessoas, basta destruir os seus valores. Amém. Muito obrigado, irmã Vera. Essa frase do final foi muito boa. Se o diabo conseguir destruir os seus valores, você está destruído. Mas os nossos valores são os da palavra de Deus. E no nome do Senhor Jesus não existe demônio, não existe potestade nenhuma que derrubará os nossos valores, porque os nossos valores são a palavra de Deus. Amém, queridos? Fale comigo assim: eu sou guiado pela palavra, e pela palavra nada irá me destruir. Amém? Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.